comprar um imóvel ou pagar aluguel? Discussão interminável nos influenciadores de finanças. Vamos discutir esse assunto agora? E eu vou te dar a minha opinião e os meus argumentos. Bem-vindo ao canal Pobrismo. Meu nome é Júnior Correia e não seja um pobre de espírito e deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e principalmente comente o que você acha do que eu vou falar aqui. Concorda ou discorda? E aí? Sem mais delongas, por que eu resolvi gravar esse vídeo? É um dos assuntos que mais desperta discussões e opiniões diferentes. Primeiro, nós temos que separar aqueles influenciadores que trabalham com pessoas que ganham muita grana. No meu caso, eu considero uma pessoa que ganha muita grana quem ganha mais de 20 mil reais por mês. Aí já é gente que ganha muita grana. Quem ganha mais de 10 mil reais por mês, eu considero pessoas que vivem bem. E quem ganha menos de 5 mil reais por mês, eu já considero um pobre lascado, tá? Mas, por que a gente tem que fazer essa separação? Porque são realidades diferentes, porque são pessoas com mentalidades, com empregos, com profissões, com dedicações, com necessidades diferentes. Na regra geral, eu sempre considero que ter um imóvel próprio é a melhor coisa que você pode ter no mundo. Inclusive, existem grandes influenciadores, escritores de livros que fazem essa afirmação, que o primeiro investimento tem que ser o imóvel próprio. Mas, devido aí a clickbait, a chamar atenção, a ganhar cliques, a ganhar likes, de forma às vezes até meio assim, não diria desonesta, mas de forma despreocupada, desconsideram alguns fatores, como o reajuste do aluguel, para te afirmar que sempre vai ser melhor você pagar o aluguel em vez de comprar o imóvel próprio. Mas aonde que eu vou chegar com você? Cara, para pessoa que ganha até 10 mil reais. Veja bem, uma pessoa que ganha aí até seus 10 conto por mês, se for alugar um imóvel aqui na minha cidade, vai pagar entre 1.500 a 2 mil reais para ter um imóvel assim, relativamente ok, se for uma casa com garagem, murada, portão eletrônico, essas coisas e tal, num bairro legalzinho. E se for um apartamento, para conseguir um apartamento também relativamente bem localizado com garagem, vai ser mais ou menos uns 2 mil reais, mais a questão também de condomínio. Esses valores eles variam, porque depende muito do prédio, da localização, de vários fatores. Mas vamos pegar por base esses valores que eu te passei para ficar mais interessante. A primeira coisa, quando você paga um aluguel, você está pagando todo mês um rendimento para alguém que possui o imóvel. Você não está acumulando patrimônio nenhum. Você não está acumulando nada. Quando você compra um imóvel, você está pagando juros. É verdade, você está pagando juros. Mas você também está acumulando patrimônio, porque também uma parte dessa parcela, apesar de pequena, é um valor que você está pagando da sua dívida, um valor do imóvel. Então, boa parte é o juro no começo, mas uma parte é seu. Cada mês, uma fraçãozinha do imóvel passa a ser sua e não mais do banco, e não mais também do locador. Então, veja bem, aí já é um ponto muito importante. Se eu estou falando para você que você vai pagar 1.500, 2 mil reais de aluguel e não vai ser nada seu, quando você paga uma parcela, a exemplo aí de 2.800, 2.900 reais de uma casa, se você parar para pensar que quando você está pagando aluguel, você não está pagando nada que é teu,
praticamente você só está pagando dividendos ao dono do imóvel. Então, quando você paga uma parcela de R$ 2.800, assim de maneira bem, de uma análise bem rasa, sem entrar em questões matemáticas, em questões de juros compostos, mas por essa analogia, você estaria pagando R$ 800 apenas de juros. Porque, obviamente, se no aluguel se paga 2.000, quando você está pagando uma parcela de... quando você paga um aluguel de 2.000, você está pagando uma parcela de 2.800, então quer dizer que, teoricamente, se você observar dessa maneira, você estaria pagando apenas R$ 800 de juros ao mês. Parece bastante, parece, só que ainda tem mais uma questão. O financiamento da minha casa, o meu imóvel, ele reduz mais ou menos de R$ 4,50, R$ 4,80 por parcela. Quer dizer que, conforme os meses vão passando, a parcela vai baixando. Então, são 24 meses. 12 meses no ano, tá? 12 meses no ano. Se a gente tem 12 meses e vamos pegar uma média de R$ 4,00 que baixa por parcela, então, em um ano, são R$ 48,00 que baixa a parcela do imóvel. Isso, ao longo do tempo, vai fazendo diferença. Em 2 anos, baixa quase R$ 100. Isso sem contar a amortização. Por outro lado, o aluguel, ele é reajustado todo ano. E quando alguns influenciadores fazem aquela conta mágica que se você não pagar o imóvel próprio, pagar o aluguel, investir o dinheiro e não sei o quê, cara, eles esquecem de pôr na conta o reajuste anual do aluguel. Alguns aluguéis têm indexadores quando são formalizados através de corretoras especializadas, né, corretoras de imóveis especializadas, eles fazem uma correção indexada em IPCA, inflação, em alguma coisa assim, GPM, às vezes tal. Mas enfim, tem o indexador, seja lá ele qual for. Mas vamos pensar o seguinte, o que eu observo de média aqui na cidade. Os aluguéis sobem no dia, até então, aí numa média de mais ou menos, às vezes, uns R$ 100 por ano, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende um pouco também do valor do imóvel e tal, etc. Mas vamos deixar arredondado no 100zão. Se eu tô falando para você que a prestação da casa do meu imóvel, no caso, diminui mais ou menos quase R$ 50 ao ano, e a parcela e o aluguel sobe R$ 100 um ano, então vamos fazer uma conta bem básica. Em 2 anos, baixou R$ 100 a parcela da minha casa, que seria de 2.800, baixou para 2.700, hipoteticamente falando. O aluguel, ele passou de 2.000 em 2 anos para 2.200. Você percebe que num curtíssimo prazo aí de mais ou menos 5 anos, a parcela da casa vai se tornar menor do que o aluguel? Cara, 5 anos é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Você pode até argumentar que você vai alugar um imóvel mais barato, que não sei o quê, só que da mesma maneira a regra continua valendo. A mesma maneira, o aluguel vai aumentar e a prestação vai diminuir. Nesse meio de campo, a gente ainda tem a questão da amortização, que nada mais significa que você pagar um valor a mais do que você paga ali na parcela. Isso é muito bom, porque quando você paga esse valor a mais, você paga diretamente no capital e não com juros. Então, se você, por exemplo, a última parcela da minha casa fica em torno de R$ 200 sem juros. Veja bem, R$ 200. Então, compensa. A cada R$ 1.000, diminui 5 parcelas. R$ 2.000 eu pago um ano de prestação. Um ano. Então, o que eu quero dizer para você? Sim, vale muito a pena você comprar o teu imóvel próprio, por essas razões matemáticas. E ainda tem uma outra questão. Eu tinha um contrato de aluguel muito bem amarrado, muito bonitinho. Um belo dia, a dona da casa que eu morava chegou e disse: eu vou vender a casa, mas pode ficar tranquilo.
Cara, como é que você vai ficar tranquilo com um monte de gente vindo ver a sua casa, carros parando na frente, toda hora, aí veio o corretor tirar foto, a casa no site, não sei o que. Foi horrível a situação. E ainda existem algumas questões que eu preciso, por conta da mobilidade, ficar próximo ao ponto de ônibus, não sei o que. Era a casa ideal que a gente tinha, do nada não tinha mais. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a gente teria que sair, mais cedo ou mais tarde a gente teria que encontrar outro imóvel. E estava bem difícil na época, estava bem disputado os imóveis para aluguel aqui na minha cidade. E graças a Deus, essa casa que a gente comprou foi um milagre, um verdadeiro milagre de Deus. Então acredite, ore, tenha fé em Deus que vai dar certo, você vai conseguir comprar o seu imóvel. Assim como a gente conseguiu comprar o da gente. Cara, brincando, já são quase 2 anos. Já foram pagos 20 parcelas, 21 parcelas dessa casa. Que é de coisa... Nossa, você olha lá no demonstrativo do financiamento, cara, todo mês. Começou lá com 99,9% do contrato para quitar. Foi diminuindo. Já tá, acho que em 94%, 95% que... No caso, eu já paguei 5 ou 6% do valor total da casa. É muito gratificante. Ah, mas você está pagando um monte de juros, se você investisse esse dinheiro, você não sei o quê, barará. Ok. Um investidor profissional que consegue fazer o dinheiro render 12% ao ano, 11% ao ano, parabéns! Mas eu não sou um especialista em investimentos, eu não consigo manter essa rentabilidade, até porque se assumir muito risco, você pode até multiplicar o seu dinheiro em um ano, fazer 20%, 15%, mas pode ter certeza que com muito risco, a hora que o cisne negro vir, a hora que a crise vir, você vai perder muito também. Então aquele patrimônio que você foi acumulando ali, que rendeu 15, 20%, você vai perder 50%. Do dia para a noite, você vai ver o seu dinheiro virar pó. Eu não estou dizendo que não vale a pena investir, muito pelo contrário, vale muito a pena investir, muito. Mas quando você já não tem dívidas e quando você tem a sua reserva de emergência, aí quando vem a crise e caem os valores dos investimentos, o que você faz? Você compra mais na baixa. E aí sim você multiplica muito o seu patrimônio. É por isso que quem tem dinheiro é aquela máxima, quem tem dinheiro faz dinheiro. Quem tem dinheiro faz dinheiro. O pobre, a primeira coisa que ele tem que ter é o imóvel. Até porque você vai fazer um buraco na parede para pendurar um quadro, alguma coisa, não precisa dar satisfação para ninguém, é teu. Você precisa fazer uma manutenção na casa, não precisa ficar provando por A mais B que você gastou, que você investiu para abater no valor do aluguel. Você quer ter um animalzinho de estimação, se ele estragar alguma coisa no jardim, que acontece, os cachorros destroem as coisas. Aqui em casa parece que eu tenho uma retroescavadeira. Cara, você não tá nem aí, porque é teu. O banco não vem ver como é que tá a casa, o banco não vem ficar te enchendo o saco, o banco não vem nada, é teu. É só pagar a prestação no final do mês e assunto encerrado. Essas são as minhas experiências, tá? Existem mais uma série de argumentações contra você adquirir o imóvel próprio. Por exemplo, questão de manutenção. O bem você precisa dar manutenção ele durante o tempo para que ele não se deteriore, não perca o seu valor, não vire uma ruína. Existe a questão também dos juros, existe a questão da localização, que você pode um dia trocar de trabalho e tal, e morar numa localidade muito mais distante, então você fica com uma preso geograficamente naquele ponto. Em cidades pequenas isso é irrelevante, em cidades grandes realmente esse é um ponto a ser considerado. Mas cara, no final das contas, o que vale é você, pobre do meu coração, deitar e ficar tranquilo, deitar e dormir, deitar e saber que o que você está fazendo está te fazendo feliz. E tenha certeza que morar no que é seu vai te fazer feliz. Beleza? Esse é o que eu tinha para dizer para você a respeito de aluguel e a compra do imóvel próprio. Minha opinião é: compra, faça tudo, o possível e o impossível, peça milagres a Deus para comprar o seu imóvel, porque vale muito a pena. Esse canal é para
pessoas pobres. Se fosse ruim ter imóveis, os ricos não comprariam inúmeros imóveis para alugar. É imóvel em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, em Balneário Camboriú, em Miami, não sei aonde, em Londres, os caras compram imóveis milionários para alugar. Se fosse ruim, como eles dizem, eles não estavam comprando para alugar para terceiros, eles não fariam isso. Eles seriam os locadores das coisas. Cara, se inscreva no canal, deixe seu comentário e lembre-se, você não pediu para nascer pobre, mas não faça força para ser burro. Valeu!